Glória a Deus. Glória a Deus pela família que o Senhor nos concedeu. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, nós nos rendemos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e pedimos a Deus que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Teu Espírito Santo, aquele que traz paz, uma paz que a gente não pode compreender, que o Teu Espírito Santo venha trazer paz ao nosso meio, que Ele venha passear no nosso meio, falar aos nossos corações, tocar, ó Deus, nas nossas vidas. E, Senhor, que nós estejamos com o coração aberto para a Tua voz, apenas para a Tua voz. Que o Senhor nos conduza, Senhor. Que o Senhor nos ajude na caminhada. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a entender qual é o nosso papel, aquilo que nós devemos fazer. Que o Senhor possa nos conduzir. Traz paz, ó Deus, e pega, Senhor, nosso coração. Pega o nosso coração, Deus, e ministra as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, imagine duas pessoas entrando num carro. Imagina aí duas pessoas entrando num carro. As duas estão no mesmo veículo, mas existe uma diferença fundamental. Uma está no volante e a outra está no banco do carona. Uma está dirigindo, a outra está sendo conduzida. E você está andando com aquele carro e por um acaso você é o condutor. E durante todo o trajeto, a pessoa que está ao lado, ela fica o tempo todo dizendo para você o que você deve fazer. Isso não acontece com vocês, né? Não, né? Só quem anda sozinho que não acontece, né? Acontece muito com casais, né? O marido está dirigindo ali, eu vou pegar aqui, né? A Pri é assim, eu estou dirigindo, olha o quebra-mola. Eu falo, estou vendo o quebra-mola. Olha a bicicleta. É só comigo que acontece ou com vocês também? Éber, é assim também, Éber? É assim, ó. Viu? Não sou sozinho nessa. Feliz é o Theo que anda sozinho. Mas agora imagina na nossa vida espiritual. Muitos cristãos entregam a sua vida, a chave do carro da sua vida para Cristo. Entrega a chave do carro, mas aí senta, né, no banco do carona, mas durante todo o trajeto fica dizendo para Deus o que fazer. Você entregou a chave do carro para Jesus conduzir, mas você fica ali, não, ó, vem para cá, não, vai para lá. Semelhante ao exemplo que eu dei anteriormente. A gente faz exatamente isso com a nossa vida cristã. Nós entregamos, mas não entregamos. E hoje nós queremos encontrar aqui uma verdade essencial para a nossa vida cristã. Uma verdade que vai nos mostrar que a vida cristã, ela não é vivida pela nossa força, mas ela é vivida pela influência contínua do Espírito Santo. No domingo passado, os irmãos lembram que a gente trabalhou o texto ali de João 3, onde dizia que Jesus falando com Nicodemos, dizendo, é necessário nascer de novo, senão ninguém pode ver o reino de Deus. E a gente aprendeu algo fundamental, né? Que a vida cristã, ela começa com a obra redentora do Espírito Santo, a obra soberana do Espírito Santo. O Espírito é aquele que regenera, dá vida espiritual, abre os nossos olhos. Mas então surge uma pergunta inevitável. Ok, tudo isso aconteceu, se o Espírito nos faz nascer,
Como que a gente deve viver depois de nascer? Como que, como cristãos, então, a gente coloca em prática a nossa vida? A gente falou aqui anteriormente que a vida cristã não depende da nossa força. Ela não é conduzida pela força do nosso braço. Será que a gente caminha sozinho nessa jornada? Claro que não. E a resposta de Paulo, ela é clara: a vida cristã começa no Espírito, continua no Espírito e amadurece no Espírito. Por isso nossa série fala sobre dependência do Espírito Santo. Paulo diz lá: enchei-vos do Espírito de Deus. Essa é a frase que vai guiar a nossa reflexão nessa noite. A vida cristã, ela floresce quando o Espírito Santo de Deus governa a nossa vida. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir ali do verso 15. Efésios 5, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor a Cristo. Essa, então, é a palavra do Senhor. Paulo nos mostra aqui nesse texto como vive uma pessoa que nasceu do Espírito Santo. Esse texto, ele revela 3 características de uma vida cheia do Espírito. Eu queria que você atentasse para isso. 3 características de uma vida cheia do Espírito Santo. Em primeiro lugar, a vida cheia do Espírito exige vigilância espiritual. Paulo começa aqui com um alerta: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ou, para nós entendermos melhor, seria como: observem cuidadosamente como vocês andam. Para Paulo, a vida cristã ela não pode ser vivida no automático, no piloto automático. Nós precisamos de atenção espiritual. Ele continua dizendo ali: não como insensatos, mas como sábios. Na Bíblia, o insensato é aquele que vive sem considerar Deus. O sábio é aquele que vive à luz da vontade de Deus. Paulo acrescenta algo extremamente atual para nós: aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Paulo está dizendo: não desperdice a sua vida, viva com intencionalidade espiritual. Entenda qual é o seu papel, aquilo que o Senhor Jesus quer que você viva. Ele não quer que você viva de qualquer jeito, não dependendo do Senhor, pela força do teu braço, agindo explosivamente, agindo de forma que a tua cabeça manda. Isso é viver de forma insensata. Isso é viver de forma autônoma. E nós devemos atentar porque os dias são maus. Nós temos visto aí no encontro de oração na sexta-feira, oramos por isso. Por situações que a gente vê de violência, de maldade. O ser humano, por causa do pecado, ele tem tido atitudes reprováveis. E nós precisamos estar atentos a tudo isso que acontece. A gente vive nesse mundo que constantemente ele tenta mudar a nossa mente. Já prestou atenção nisso? A gente vive num mundo
que todos os dias Ele quer jogar na nossa mente, no nosso entendimento, verdades que não são verdades do reino de Deus, para que nós possamos colocar elas na nossa vida como se fosse uma verdade que eu deveria viver. Ideologias, informações, tanta coisa que é jogada diariamente sobre nós. Os dias são maus. A cultura, ela nos pressiona, a mídia nos pressiona. Eu estava conversando com o Theo à porta agora há pouco. A mídia nos pressiona. Tanta coisa que, se você não viver uma vida prudente, se você não viver uma vida na presença do Senhor, dependendo do Espírito Santo, sabe o que acontece? Você é levado como uma enxurrada. Você já notou isso? E de repente, já viu aquele galho assim, que você vê a enxurrada indo, você joga o galho simplesmente some. E se você não viver prudentemente, dependendo do Espírito Santo, não agindo no ímpeto, não agindo pelas suas emoções, não agindo na força do seu braço, se você viver dessa forma, você vai ser levado na enxurrada. Nós devemos tomar cuidado. E Paulo fala, cuidado, não viva no piloto automático, não viva como insensato, mas como sábios. Por isso que a vida cristã exige esse discernimento. Discernimento. Nem tudo que aquilo que é jogado para você é bom. Nós precisamos ser prudentes. Nós precisamos estar atentos e saber que todas as respostas vão exigir de nós um posicionamento diante de Deus. Então, se eu quero uma resposta que seja bênção para a minha vida, eu preciso estar atento àquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. E depender do Espírito Santo nos faz ter esse discernimento. O cristão que não vigia na sua vida espiritual, ele perde tempo com coisas vazias, com discussões inúteis, com falatórios banais. O cristão que não vigia na sua vida espiritual, ele se alimenta de hábitos que vão enfraquecer a sua fé. Imagina que o nosso Deus, Ele quer nos dar um banquete. Ele quer nos dar aquela mesa repleta, aquela mesa cheia. Só que a gente, quando vive de forma insensata, é como a gente está dizendo para Deus, não, eu me contento com as migalhas, eu me contento com o que cai da mesa. E isso não traz força, como o alimento saudável traz. As migalhas não fazem com que você tenha vigor, mas faz com que você seja uma pessoa fraca. É justamente isso. Um cristão que não vigia na sua vida espiritual, ele está alimentando hábitos que vão enfraquecer a sua fé. Você vai viver espiritualmente distraído. Mas aquele que vive cheio do Espírito Santo, ele começa a aprender a perguntar: será que isso agrada a Deus? Será que esse comportamento agrada a Deus? Será que esta decisão agrada a Deus? Então surge aquela pergunta, né? Como viver com sabedoria, então, nesse mundo espiritualmente caído, nesse mundo espiritualmente distraído, confuso? E Paulo responde ali no verso 18. Aqui ele fala que a vida cheia do Espírito, ela é governada pelo Espírito. Não se embriaguem com vinho, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aqui é interessante que Paulo estabelece um contraste bem poderoso. De um lado a embriaguez, do outro a plenitude do Espírito. Por quê?
Porque embriaguez significa estar sob a influência. Imagina uma pessoa embriagada, ela está sob a influência do álcool. Ela já não responde pelos seus atos no sentido lógico e racional, porque o álcool está controlando todas as suas atitudes. E Paulo diz, o cristão deve ser controlado pelo Espírito. A expressão enchei-vos do Espírito aqui, ele quer dizer, continuem sendo cheios. Ele não é uma ação única, enchei-vos do Espírito. Muitas igrejas, muitas linhas cristãs, evangélicas, acreditam nesse momento único do batismo, né? Que você é batizado, existe um momento que chega e você é batizado. Respeitamos os nossos irmãos, mas nós não cremos assim. Porque o encher do Espírito Santo, ele acontece diariamente. A ideia aqui do texto é continuem sendo cheios do Espírito. Significa que a plenitude do Espírito não é um evento isolado, mas ele é algo constante no meu dia a dia. Eu preciso todos os dias, Senhor, me enche com o Teu Espírito Santo. Me enche com o Teu Espírito Santo. Eu sempre dou o exemplo do copo com água. Você enche ele e ele transborda. E quanto mais você enche ele continua transbordando. E essa água atinge tudo em volta e molha tudo que está em volta. E a água do copo, ela nunca acaba. Você está enchendo ali, ele está transbordando, e ele nunca acaba a água do copo. E essa é a ideia. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Todo dia, Senhor, me enche com o Teu Espírito Santo para que eu possa cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Me encha com o Teu Espírito Santo para que eu possa falar as coisas do alto. Me encha com Teu Espírito Santo para que eu possa amar as pessoas de forma incondicional. Me encha com Teu Espírito Santo para que eu possa me relacionar com as pessoas da forma que o Senhor se relacionaria com elas. Ser cheio do Espírito Santo é isso. Enchei-vos, continuem sendo cheios. E ser cheio pelo Espírito Santo, ele está profundamente ligado à palavra de Deus. Se lermos lá em Colossenses 3,16, só a primeira parte ali diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Isso revela uma verdade profunda, porque ser cheio do Espírito Santo é ser governado pela palavra de Deus. A gente falou na outra série sobre a centralidade da palavra. Significa dizer que a palavra de Deus, o Espírito Santo, faz com que ela seja clara para todos nós. Ser cheio do Espírito Santo me faz compreender as Escrituras. Ser cheio do Espírito Santo me faz olhar para a palavra de Deus e entender aquilo que eu preciso viver, aquilo que eu preciso fazer. Quando a palavra de Deus ocupa a nossa mente, mais o Espírito governa a nossa vida. Por isso precisamos valorizar a sua palavra. Mas Paulo não para por aqui. Ele mostra como reconhecer uma vida cheia do Espírito. Como que eu posso reconhecer uma vida cheia do Espírito? E aqui a gente vai ver nos versos 19 a 21 que a vida cheia do Espírito produz uma comunidade transformadora. Paulo apresenta 4 evidências da plenitude do Espírito. Eu queria que você gravasse isso. Ele não fala de experiências espetaculares, ele não fala de algo superficial, mas ele fala de transformações na vida da igreja. Olha que interessante. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais,
Em primeiro lugar, uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que adora, é uma igreja que canta, é uma igreja que não é dominada pela carne, porque quem é dominado pela carne vive reclamando. Já viu isso ou não? Já viu aquelas pessoas que só reclamam, só murmuram? Você não consegue ouvir uma fala de adoração. É 24 horas, toda semana, você se encontra com essa pessoa só está reclamando. Essa é uma pessoa controlada pela carne. Agora, uma pessoa controlada pelo Espírito, ele tem nos seus lábios a adoração. E aqui ele traz a ideia da comunidade, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Adoramos porque nós reconhecemos a grandeza de Cristo. Adoramos porque entendemos que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios. Ele é soberano, por isso eu adoro, por isso eu engrandeço. Cantando e louvando de coração ao Senhor, um louvor sincero, cantando e louvando de coração ao Senhor. A verdadeira adoração nasce no coração. Não é apenas uma ação externa. Nós cantamos agora há pouco aqui. Podemos ter esse momento aqui e a gente cantar da boca para fora. A gente só lê a letra ali que vai passando e isso só está fluindo da boca para fora. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele traz do coração o seu louvor, traz sentido para o seu louvor, é profundo, não é superficial. Uma outra característica daquele que é cheio do Espírito Santo, dando graças constantemente a Deus. Olha aqui a gratidão aparecendo novamente. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, a gratidão, ela se torna o seu maior indicador espiritual. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo é grata a Deus, com sinceridade. Ele vive para agradecer. Senhor, eu te adoro. Eu te adoro, Senhor, porque estou passando por umas lutas, eu estou passando por umas dificuldades. Senhor, mas eu te adoro porque eu sou teu filho. O Senhor me amou antes de eu te amar. Quando eu ainda era pecador, o Senhor me amou. Eu sei que eu estou passando por luta, Senhor, mas eu te adoro porque o Senhor é o que governa a minha vida e é o que me sustenta. Percebe que muda a maneira como você se relaciona com Deus? Muitos se relacionam com Deus esperando que Deus vá solucionar os seus problemas. Que Deus é o gênio da lâmpada, que você esfrega ali, sai o gênio, faz 3 pedidos e está tudo certo. Muita gente trata Deus assim. Muitas pessoas vivem um cristianismo assim. Se você fala assim, quem tem um testemunho para contar? Aí você fala, puxa, Deus não respondeu minhas orações ainda. Puxa, eu tinha um testemunho bacana se Deus respondesse a minha oração. Tipo, o seu testemunho está condicionado a algo que Deus possa fazer por você. E meu irmão, minha irmã, Deus já fez tudo por você. Ele já fez tudo. Se Ele não quisesse fazer mais nada pela tua vida, até a volta de Cristo, se Ele falar assim, chega, fechou a torneira, não vou abençoar mais ninguém, se Ele decidisse fazer isso, sabia que Ele não estaria errado? Porque Ele já fez tudo. Ele mandou Jesus para morrer no teu lugar. A maior bênção que nós poderíamos receber. Mas Ele é tão bom, né? Que ainda assim Ele responde às nossas orações, nos abençoa de diversas maneiras, nos acolhe, nos conforta, nos tira muitas vezes de algumas ciladas, porque Ele é bom. E eu preciso ter um coração grato.
Essa é mais uma característica daquele que é cheio do Espírito Santo. Em quarto lugar, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. A plenitude do Espírito aqui, então, produz humildade. Sabe o que é se sujeitar? É considerar o outro superior a você. Aí já bate de forte com os orgulhosos, né? Aí já pega forte quem é orgulhoso. Quem não aceita, não, que isso? Aí você já se posiciona e fala, não. Nós precisamos ter um coração sensível e humilde. Porque essa atitude cria na vida da igreja pessoas que servem, pessoas que honram, pessoas que cuidam umas das outras. Somos convidados, somos desafiados a viver cheios do Espírito de Deus para viver essa relação de um cuidar do outro. Humildade nos relacionamentos. No domingo passado a gente aprendeu que o Espírito nos faz nascer de novo. E hoje a gente aprende algo também importante, que o Espírito Santo nos ensina a viver. Que o Espírito Santo nos guia. A vida cristã, ela não é, como já foi dito, sustentada pela nossa força. A vida cristã, ela não é mantida pela força do nosso braço, mas ela é sustentada pela presença contínua do Espírito Santo em nós. Por isso a pergunta final do texto, ela é simples. Quem está governando a sua vida? Quem governa a sua vida? Você? Ou o Espírito? O mundo? As circunstâncias? A sua carne? Ou o Espírito de Deus? Lembre-se, a vida cristã ela floresce quando o Espírito governa a nossa vida. Quando o Espírito governa a nossa vida, as nossas palavras são temperadas com sal. Você já não fala e as suas palavras ferem as pessoas, mas as suas palavras cativam as pessoas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que atrai e não aquela que repele. Será que você tem sido essa pessoa que tem atraído as pessoas? As pessoas gostam de estar com você? Uma pessoa cheia do Espírito Santo vive uma vida de adoração, de louvor sincero, de gratidão e de humildade nos seus relacionamentos. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esse que deseja todos os dias ser cheio da presença do Senhor, cheio da plenitude do Espírito Santo. A mensagem de hoje, ela é curta, mas ela é profunda, porque se a gente não decidir todos os dias ser cheio pelo Espírito, a tendência é que nós nos tornemos religiosos frios, religiosos que não temperam a sociedade, religiosos que não fazem diferença na vida das pessoas, religiosos que pouco se importam com a dor do outro. Mas aquele que é cheio do Espírito faz aquilo que o Espírito quer, se move naquilo que o Espírito Santo conduz, está sensível àquilo que o Espírito Santo está falando. Ser cheio do Espírito faz de nós pessoas que transformam a sociedade, impacta a sociedade. Esse precisa ser o nosso desejo.
Esse precisa ser a busca do nosso coração. Senhor, me faz bênção nesse lugar que eu estou. Quero te convidar a ficar em pé, para nós orarmos. E eu queria que você pudesse orar agora no seu lugar. Pedro, coloca aquela canção do início do culto, tá? E enquanto toca essa canção, eu queria que você refletisse na letra dessa canção e fizesse dela também uma oração. Espírito Santo, estou clamando, enche-me. Vem interceder por mim. Espírito Santo, me faz viver de forma diferente. Me faz viver uma vida cristã que impacta a vida das pessoas. Me faz agir de forma diferente. Então fecha seus olhos. Não se importe com quem está do seu lado agora. E ore ao Senhor. Enquanto a canção está tocando, ore ao Senhor. E busque a plenitude do Espírito sobre a sua vida. Queremos orar pela tua vida. Se você fez essa oração, eu queria te convidar para vir aqui à frente. Se você quer viver a plenitude do Espírito, se você deseja não mais viver uma vida superficial, mas se você quer ser essa pessoa que se enche constantemente, todos os dias, do Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós queremos orar para você, numa atitude de eu me rendo, Senhor, e eu entendo que eu preciso do Senhor. Então, se é o seu caso, venha. Queremos orar por você, queremos clamar pela sua vida, queremos te sustentar em oração. Eu quero ser o primeiro a estar aqui na frente, porque eu preciso ser cheio do Espírito. Se é o teu caso, venha. Pode vir, não se acanhe. Pode deixar a canção. Se você quer ser cheio do Espírito, venha. Exige de nós um posicionamento de coragem. E fala assim, eu quero. Eu preciso. Senhor Jesus, eu quero colocar cada um que está aqui na frente, diante do Senhor. Cada um que se posicionou aqui, Senhor. Declarando, eu preciso. E Senhor Jesus, eu sou o primeiro a estar aqui. Eu sou o primeiro a estar aqui. Porque eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor regendo a minha vida. Eu preciso do Senhor. E cada um que está aqui, Senhor, está declarando isso. Eu preciso do Senhor. E eu peço, Deus, que o Senhor traga algo especial para cada um aqui, Senhor. Traz, Senhor, uma resposta especial para cada um que está aqui. Senhor, em nome de Jesus, que a plenitude do Espírito Santo seja real na vida de cada um aqui. Que o Senhor possa derramar sobre a vida de cada um aqui o Teu Espírito Santo de poder, o Teu Espírito Santo que traz
vida, o Teu Espírito Santo que traz vitória contra o pecado, o Teu Espírito Santo que traz todo conforto, o Teu Espírito Santo que traz direção, o Teu Espírito Santo que traz clareza. Eu abençoo a vida de cada um aqui, e eu peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa guardá-los, ó Deus. Guardá-los, ó Deus, de uma maneira muito especial. Guarda as suas famílias, ó Deus. Guarda as suas famílias. Enche, Deus, o lar de cada um aqui, Senhor, com a Tua presença. Em nome de Jesus, Deus. Protege e sustenta-os, ó Deus, na caminhada. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos guia. Obrigado, Senhor. Queremos depender do Teu Espírito. Queremos viver na Tua presença. Queremos ser cheios do Teu Espírito todos os dias. No nome de Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Santo e Divino Espírito, seja sobre a sua vida hoje, durante essa semana, até que Jesus volte. Em nome de Jesus. Amém.